assim, a gente sabe que no Brasil não há uma praxe assim, né, tão comum de estar lendo livros. E hoje, sobretudo nos últimos anos, com o aumento das ferramentas digitais, dos vídeos, etc., eu acho que cada vez menos está se comprando livro físico, sobretudo, né? O livro e-book talvez ainda se compre, mas as pessoas têm buscado meios mais rápidos, coisas mais ligeiras, às vezes vídeos curtos, né, que já tragam as informações que elas querem. E em janeiro de 2018 eu estava recebendo no meu apartamento aqui, junto com minha família, com a minha mãe, um grande amigo que faz o programa Diálogo com os Espíritos. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir, eu já indiquei aqui outras vezes. Ele faz esse programa desde 2012, então são 8 anos já trabalhando nisso, né? E ele vai a diversos lugares no Brasil todo e já foi até fora do Brasil para conversar com espíritos incorporados, e os espíritos vão trazendo das outras dimensões informações suculentas, assim, coisas às vezes que a gente nunca viu em livro nenhum, em local nenhum. Então é um trabalho muito rico. E esse amigo estava fazendo um trabalho aqui em Salvador, janeiro, fevereiro, março ali de 2018. E aí a gente discutia bastante sobre vários assuntos, às vezes de uma forma amistosa, às vezes de uma forma mais calorosa. E aí ele virou para mim e falou: por que você não escreve um livro, né? Você tem tanto conhecimento aí, você gosta de passar o conhecimento e tal, escreve um livro sobre esse assunto. E aí eu falei: não, livro não, né? Sobre esse assunto, não, acho que não vai ser legal, tem tanta gente que já escreveu tanta coisa boa aí. E aí me veio assim uma intuição: esse cara tá me passando uma mensagem, tem alguma coisa nesse negócio aí, porque ele não ia me falar para escrever um livro assim do nada, né? O grande amigo Jefferson Viscardi. E aí passaram-se algumas semanas e eu não dei importância. Eu trabalhava numa casa espiritual aqui em Salvador, que fica dentro da livraria Terceiro Milênio, lá no Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho, que se chama o Templo da Mãe Kuan Yin. Kuan Yin é um espírito que é considerado um espírito de muita luz, da grande fraternidade branca, um espírito com uma energia feminina muito forte, né? Com encarnações na China e várias outras. E dentro desse trabalho, um belo dia, do nada, sem esperar, uma médium já muito experiente da casa, que não sabia nada sobre mim, provavelmente não sabia que eu escrevia, né, que eu já tinha uma veia acadêmica e tal, ela simplesmente soltou lá que estavam passando uma mensagem para eu escrever um livro, que deveria trazer uma consciência e tratar de assuntos que eu já vinha estudando, etc. E isso veio muito forte, eu acreditei, e comecei a escrever de fato. Comecei as pesquisas lá naquela casa e depois em vários outros lugares. E fui trazendo tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, também muito de forma intuitiva, né, canalizando muitas mensagens sobre cura, sobre esse processo atual do planeta, sobre como a gente sair das dualidades extremadas, né, e como a gente equilibrar as nossas frequências, de como a gente tem uma visão mais unificada da vida, mais equilibrada no sentido de equilibrar os polos, porque hoje ainda a gente está vendo uma coisa de forma muito segmentada. Né? E aí eu vou trazer agora o conteúdo do livro, eu vou trazer um resumo do que eu falo no livro para que vocês possam, né, começar a entender um pouco do que eu estou querendo passar aqui, na verdade do que me foi passado. Teve mensagens de fato canalizadas, né, que eu transmiti, inclusive coloquei entre aspas lá, porque chegava realmente, você via que era um outro ser, e teve até ser que deu nome, Bezerra de Menezes passou uma mensagem, assinou. Depois, quando o livro terminou, eu solicitei mentalmente, me chegou a intuição que 2 mestres da Fraternidade Branca iam passar mensagens de abertura, e foi passado pelo mestre Hilarion, que é aquele do Raio Verde, que trabalha com cura, ele passou uma apresentação. Depois um outro mestre, o Jean-Pierre, que é um alquimista, passou um prefácio. Então, o livro está muito bem amparado, né? Tá muito legal. E o que é que esse pessoal todo aí, né, que somos um grupo único, né, entre desencarnados e encarnados, o que é que a gente está tentando trazer, né, o que é que eles têm passado? Uma visão mais equilibrada, uma visão mais unificada. E o que é que consiste isso? O livro começa falando do amor. E o amor, esses mestres têm passado para nós, é algo muito mais amplo do que a gente consegue ainda compreender aqui na Terra. Isso os espíritos falam com frequência, né? As coisas, elas são mais amplas e complexas do que normalmente a gente consegue entender. E uma das primeiras razões para isso, que também é um mote de todo o livro, é o fato de a gente ter se tornado racional demais. O ser humano das últimas décadas, ele ficou muito intelectualizado. A gente teve vários movimentos históricos aí, né, sobretudo o Renascimento, o renascentismo, que procurou afastar o conhecimento humano e tudo que girava em torno dele
da dominação da Igreja Católica, que foi o que aconteceu na Idade Média, né? A Igreja comandava mesmo tudo, inclusive o que cada um ia pensar, inclusive mandava na política dos países. O Papa era considerado, né, o próprio Deus na Terra, quando os reis também não eram, e aí era tudo muito controlado, tudo muito dominado. Havia, claro, estudos científicos, filosóficos durante a Idade Média, houve grandes pensadores, mas havia toda essa pressão, né, e a Inquisição e toda aquela dificuldade de se trazer coisas novas. Então, no Renascimento, pensaram que vamos afastar tudo agora da igreja, da religião, do espiritual, do que for. Esse negócio metafísico a gente vai meio que, né, quase praticamente tirar da ciência, apesar de que alguns continuaram falando de alguns assuntos metafísicos, mas eles não queriam mais trazer nada místico, nada que remetesse àquela fase da Idade Média. Então, o Renascimento e a Idade Moderna trouxeram um conhecimento, um paradigma, uma sociedade voltada para o racional, para a lógica, né, para o que é mais material. E aí René Descartes, o francês, foi um dos grandes ali que abriram, né, o renascentismo para a Idade Moderna. Ele era um matemático, um cartesianista, né, e depois foi ficando então tudo muito mais formal, tudo muito mais lógico, surgiram ciências novas e as coisas foram se especializando. Tudo isso tem efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos. Quase tudo, né, vai ter positivo e negativo. Na verdade, tudo tem positivo e negativo, mas na verdade se manifesta mais positivo, depois se manifesta mais negativo. A gente vai percebendo ao longo do tempo essas polaridades. Então, a Idade Moderna trouxe muitos avanços científicos, disciplinas, muitas novidades, descobertas tecnológicas, e hoje já se fala até se a gente já não estaria entrando numa idade pós-moderna aí, devido a todas as mudanças que aconteceram nas últimas décadas, né? Mas o fato é que ficou todo mundo muito racional, todo mundo muito intelectual, porque era tudo muito baseado na lógica. Descartes dizia: eu penso, logo existo. E a gente se esqueceu talvez de sentir. Não que lá atrás já se sentisse tanto assim, né? Talvez algumas poucas pessoas, talvez os artistas sintam muito mais, alguns filósofos às vezes que vão mais longe além do racional, eles sentem um pouco mais. Então, o que é que os mestres têm explicado? Isso que vocês entendem por amor aí, está dentro dos padrões que vocês criaram, que muitas vezes são bem racionais. Então, o amor na Terra hoje, ele ainda é muito visto como algo que tem que grudar as pessoas, né? Um amor muitas vezes sentimentalista, e aí a pessoa desencarna, o outro muitas vezes desaba, né? E a vida dele praticamente para ou acaba, deprime, porque aquela pessoa, ela era uma referência que gerava dependência emocional, dependência mental. E acaba um casamento, acaba um relacionamento, as pessoas desabam e às vezes ficam anos para baixo, né? Porque gerou uma dependência, porque gera uma energia ali que supre a carência, porque as pessoas deixaram de estar sentindo e se preenchendo por dentro. Então, essa falta de auto-amor, que é de onde sempre vai começar o amor, ela gera uma carência muito grande, um sentimentalismo muito grande. E nada disso é amor, de fato, porque o amor, segundo os Espíritos, é simplesmente uma presença. É esse próprio Deus em nós que nos leva a sentir muito mais e se sentir-se unificado com tudo. Desse sentimento de unificação vem um respeito imenso pelo próximo, mas acima de tudo começando um respeito imenso por si mesmo, né? Quantos de nós já não deixamos de dar os limites devidos, já permitimos que pessoas abusassem de nós, já fizemos coisas que às vezes não queríamos no fundo fazer, mas fizemos porque parecia bonito, porque os padrões mentais assim indicavam, os padrões sociais. Então, no momento que a gente faz qualquer coisa que não está refletindo no profundo do nosso coração, que não está sendo sentido, a gente está traindo a nós mesmos. E esse é um momento que a gente desconecta do amor e a gente já desconecta do divino em nós. Tudo que você faz para o outro, para agradar, sem estar sentindo profundamente no coração, te desconecta do seu ser, te desconecta do seu espírito, te desconecta do Deus, que é esse Deus que existe em tudo, né? E que eles vêm falando cada vez mais que não existe nada antes, depois, não tem uma inteligência primeira que criou as coisas como se fosse brotasse de si separado. Isso sempre existiu, né? E Deus é tudo, absolutamente tudo que respira e que cresce e evolui nesse cosmos. Então nós somos deuses. E isso sempre existiu, é o próprio cosmos em si. Não há uma consciência, uma pessoa, nem muito menos
qualquer tipo de inteligência primeira que vem antes e depois vai criando as coisas. Na verdade, tudo já existiu, os espíritos já existiam, tudo já estava unificado. No momento em que a gente vem para cá, encarna, e começa a querer agradar os outros para ser bonzinho, começa a fazer caridade sem estar sentindo no coração, né? Caridade é a salvação, e a pessoa faz caridade, 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 mas ela tem milhões de anseios, o espírito dela queria trazer coisas para cá, ele estava a fim de criar inúmeras coisas e revolucionar esse planeta, mas aí a pessoa só fica numa ideia que ela criou mental de caridade e não respeita a si mesma, não respeita o que o espírito dela veio trazer, e assim ela não se realiza. Neste momento ela não está servindo o máximo que poderia ao todo. Então, amar é começar amando a si mesmo, e para isso é preciso se conhecer. Como é que a gente vai amar aquilo que a gente nem conhece? A gente conhece superficialmente esse ser aqui, cria vários padrões mentais. Primeiro de tudo, a gente já cria uma casca para mostrar para as pessoas algo que não se é. E isso que se quer mostrar quase sempre está baseado no ideal de perfeição que foi criado com base naquilo que foi ensinado pelos pais, naquilo que é ensinado nas televisões, e as pessoas vão vivendo toda uma ilusão, porque o que é ensinado pelos pais e pela televisão já está cheio de ilusões, né? Então qual é o caminho? Qual é o caminho para se encontrar? É o profundo autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento não vai vir tanto de racionalizações, de ficar pensando, matutando e reclamando do que fez, se julgando e ficar com moralismos. Isso não vai ajudar. É preciso sentir. E para sentir nós precisamos meditar, nós precisamos silenciar a mente, precisamos de processos profundos de terapia que levem-nos para o subconsciente diretamente, e não para a gente ficar racionalizando séculos, meses, anos lá sobre o que fez e às vezes não conseguindo chegar tão longe. Há já hoje processos variados que levam mais rápido para o subconsciente, e as coisas brotam com imagens, com sensações no corpo. Já isso há muito tempo, no Oriente já eram praticadas meditações mais ativas nesse sentido, e a gente tem hoje processos já muito avançados, inclusive com visão espiritual, com consciência de que existem espíritos obsessores, que permitem encaminhar espíritos obsessores, tirar chips, magias. Existem processos já que cuidam de tudo isso ao mesmo tempo. Então é importante a gente começar a conhecer e procurar, porque o caminho é o autoconhecimento profundo, e o autoconhecimento profundo ele vai vir de um sentir, não é uma racionalização sobre si, mas é um fechar os olhos e começar a sentir o que brota de dentro, porque nós somos cheios de padrões. Eu já falei que os pais transmitem muita coisa, né, e a gente hoje provavelmente já olha para trás e vê, nossa, como nossos pais transmitiram coisas às vezes que eram, né, conservadoras, que foi o que eles aprenderam dos pais deles. Problema nenhum, né? Temos que honrar e amar nossos pais, cada um faz aquilo que pode, mas tá tudo sempre evoluindo e crescendo. Então o que vem dos pais já vem geneticamente cheio de questões, porque traumas, medos, crenças limitantes já são passados pela genética, e a ciência hoje vem estudando isso, a terapia alternativa já reconhece isso há muito tempo. Então a gente tem que olhar muito para os nossos pais e ver o que tem na gente, porque é bem comum que o filho, seja qual idade tenha, fique só criticando os pais, né? Só julgando, criticando, julgando e criticando, muitas vezes porque ele está vendo o que está dentro de si. Tudo bem que pode estar maximizado no pai, ele já veio mais fresquinho, né? Já trabalhou ali um pouco, não sei o quê, mas tem ainda lá dentro. A grande questão é essa, é a gente reconhecer o que está lá no fundo, porque vocês devem saber que o consciente ele é muito pequenininho, a gente não chega muitas vezes a acessar nem 10% dele, então 90%, 9 décimos, quase tudo é desconhecido, a gente não está vendo, a gente não consegue racionalizar sobre isso. Então você só vai conseguir acessar se olhar para dentro, mas se olhar para dentro de uma forma muito sentida. Então é preciso fechar os olhos, respirar e deixar o racional baixar, entrar numa onda cerebral mais leve e olhar o que está lá por baixo. Às vezes traumas, choques, questõezinhas da infância muito fortes que ficam lá ressoando por toda a vida. Quase todo mundo, e aí eu falo homens e mulheres, já passou por abusos,
né? Porque a sociedade atual ainda é muito opressora e toda a educação muitas vezes ainda leva para desequilíbrios sexuais e para outros tipos de questões. Então, na infância, muita gente passou por abusos, isso tudo ressoa a vida toda. As pessoas às vezes bloqueiam, nem elas mesmas lembram, ou quando lembram não querem falar de jeito nenhum. Mas enquanto não falarem disso, enquanto não acessarem e sentirem, isso vai prejudicar durante toda a vida. Vai prejudicar a sexualidade, por exemplo, da pessoa, e a energia sexual é o que traz criatividade, é o que traz potência, traz uma vontade de viver. Não necessariamente é a energia sexual que precisa ser movimentada pela atividade sexual, mas é a principal forma de movimentar. Ela pode ser movimentada por trabalhos artísticos, por exemplo. Então, quantos de vocês hoje estão se conectando com a arte, com a música? Quantos de vocês pintam, desenham e buscam ir para peças de teatro e coisas mais artísticas que te permitam simplesmente fechar os olhos e sentir? Quantos estão dançando? Quantos aproveitam as situações de música para dançar e para se soltar e fecham os olhos e deixam bailar o corpo sem ficar racionalizando e preocupado com o que o outro vai falar? Se ele vai julgar, se ele vai criticar, etc. Quantos de vocês não estão se julgando e criticando no dia a dia, só pensando, 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 e a mente fica louca, falando, né? E começa daqui a pouco a dar dor de cabeça, e aí vem a ansiedade, embrulha o estômago. Isso é todo um processo natural. O medo de errar, o medo da crítica, o medo do julgamento leva a um controle mental para evitar aquilo de que se tem medo. Isso desequilíbrio mental e depois desequilíbrio emocional, gerando ansiedades, gerando angústias, preocupações. Tudo isso vem de questões que aconteceram na infância, que aconteceram na adolescência, que aconteceram na gestação, que os pais, os avós, os bisavós já passavam e transmitiram geneticamente, e também vem de vidas passadas. Nós precisamos acessar todos esses níveis para que haja realmente um despertar da consciência, para que haja uma cura mais ampla. Vocês estão acessando isso? Quantos já foram na sua ancestralidade e viram uma vida de um tataravô, de um bisavô que trouxe um trauma? Eu trabalho com terapia e vou dar só um exemplo dentre vários, se eu for me lembrando de outros eu vou falando, mas é muito comum a gente ver avós, bisavós, tataravós que passaram fome, por exemplo, que chegaram a uma situação de falir ou algo do tipo, isso fica tão marcado lá que vai gerar depois uma energia de mesquinharia em toda a linhagem ancestral, né? Porque ele não quer mais soltar o dinheiro, porque ele não quer mais passar fome. Né? E é compreensível, só que aí precisa chegar alguém depois e liberar isso, trabalhar esse negócio, até porque antes, né, mal existia terapia, a psicologia ela foi criada ali do final do século XIX para o XX, né? Então Freud ele começou a construir a maioria das coisas dele em 1900 e pouco, então mal tem 100 anos. O pessoal começou a se trabalhar mais psiquicamente, foi agora, de um século para cá, né? E agora que de 20 anos para cá, 30 anos para cá, que a gente está vendo aí vários processos mais complexos, novos, que permitem esse sentir mais profundo. Então, para a gente conectar com esse auto-amor, né, que a gente só pode amar se a gente primeiro se amar, não tem como dar para o outro aquilo que não tem em si. Você pode ficar falando e elocubrando, e é muito comum as pessoas falarem, mas não conseguirem fazer de fato. Até porque o fazer ele está, às vezes, muito mais na energia até do que no racional, né, do que na falação, do que nesse mental atabalhoado.